Porque uma coisa que eu sempre falo, o que adianta você ter um melhor plano de saúde e não chegar vivo ao hospital? Então, a partir da Prime não há necessidade disso, né? Você tem um médico à sua disposição que vai te orientar o que fazer e vai até você. Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui no nosso podcast. Estamos aqui hoje presente com nossos parceiros da Prime. Estou aqui com dois convidados, o Guilherme, empresário, 23 anos, que dá consultoria, ele é da empresa CW7 e é do segmento de urgência e emergência, inclusive com sede nos Estados Unidos. Também estamos aqui com o diretor Leonardo, da Prime e da eConto, que vai falar um pouquinho sobre esse novo produto da CDL Vitória, que também é uma oportunidade para todos vocês. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado pelo convite, Arthur. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais superficial sobre o que é a Prime e qual é as barreiras que ela vem quebrando no dia a dia agora aqui, nesse mercado aqui de Vitória. Então, a Prime é uma empresa de emergências médicas. Sim. Emergências médicas, ele é um complemento do plano de saúde. Então, nós atendemos emergências e urgências médicas, ou seja, o atendimento é o pronto-socorro em casa. Sim. Então, ou seja, é aquele complemento. Porque uma coisa que eu sempre falo, o que adianta você ter um melhor plano de saúde e não chegar vivo ao hospital? Então, você tem esse atendimento da tranquilidade de ser atendido aonde ocorreu a emergência, a urgência, sim, mas também você ter não só a tranquilidade desse atendimento, mas esse atendimento pode salvar a sua vida ou evitar uma sequela. Uma situação muito complicada que a gente sempre cita, né? Um infarto, por exemplo, uma pessoa que está infartando. A diferença é o rápido atendimento. Então, essa pessoa pode vir a óbito se ela não for atendida rapidamente, ou pode nós podemos evitar uma sequela. Não só o atendimento rápido, mas o primeiro atendimento, ela ser esse primeiro atendimento. Inclusive, Arthur, olha que interessante. O primeiro atendimento não é quando a unidade chega na sua casa. Sim. O primeiro atendimento é quando o telefone, você ligou, você já tem ali um médico 24 horas, 365 dias por ano à sua disposição. Então, imagine essa tranquilidade de saber o que fazer naquele momento. Então, essa é a diferença de um plano de emergências médicas para um plano de saúde, por exemplo. Né? O plano de saúde também é importante. Quando as pessoas me perguntam, então eu devo cancelar o meu plano de saúde? Não, uma coisa complementa a outra. Quando a pessoa fala, eu já tenho um bom plano, ótimo, excelente, porque você vai ter um sistema de saúde completo. Entendi. Você tem um atendimento em casa, você tem um atendimento de emergência, se for necessário, a UTI te leva para o hospital, te remove para o hospital, mas se não for necessário, você já teve ali o atendimento. Entendi. O plano de saúde, ele geralmente se agenda aquela teleconsulta. Isso. O Prime, você consegue ligar para o médico? Consegue. Na verdade, você liga para uma central, sim, que ela funciona 365 dias por ano, todas as ligações são gravadas, e você atende para dizer o que aconteceu. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma crise renal alguns anos, sim, atrás, já tive 5. Graças a Deus não tive mais. Mas eu tive uma crise renal, eu não liguei para o médico, na realidade não fui eu nem que liguei, porque eu não conseguia nem me segurar de tanta dor, uma coisa absurda. A primeira vez eu não sabia o que era. Uhum. Depois eu já sabia, porque você já sabe que a dor é a mesma. Então a minha esposa ligou e ela fala com uma atendente, uma pessoa preparada para atender. Então qual é a sua emergência? Olha, o meu marido está aqui, está morrendo de dor, ele já teve essa dor antes, provavelmente deve ser crise renal. Então, se eu for para um hospital com crise renal, primeiro que eu não consigo ir sozinho, porque você não consegue nem ficar sentado, você fica deitado. Então, a minha esposa teria que levar. Há 2 semanas em Curitiba aconteceu isso, um casal, eles eram recém-casados, e a mulher teve uma crise renal. Naquele momento, o marido não sabia, mas ela começou a deitar de dor, eu vou morrer, porque parece uma dor que você vai morrer. Ele saiu desesperado, foi passando o sinal vermelho, se acidentou e foi parar na UTI os dois. Então, os dois foram parar na UTI não só por causa da crise renal, mas por causa do acidente de carro, por causa de um desespero. Então, quanto vale a tranquilidade? A minha esposa lá, voltando agora no exemplo, ela ligando, olha, a senhora fique calma, tranquila. Então, já está dando o atendimento. Nós já estamos levando, deixa ele calmo ali no sofá, na cama, nós já estamos chegando. Então o médico chega, ele já faz, te mede a tua pressão arterial, vê a glicemia,
faz algumas perguntas e vai, no meu caso foi um Buscopan na veia, que é como tirar a dor com a mão. Sim. Então isso é maravilhoso. Já aconteceu de eu estar perto do hospital e ter essa crise renal, você leva lá meia hora para ser atendido, vão te dar uma fichinha, você vai esperar, depois vai para uma triagem, depois da triagem é uma confusão, demora mais de 1 hora para tirar a dor. Quanto vale tirar essa dor? Eu daria o meu relógio aqui para tirar a dor. Né? Ô Guilherme, e você falou bem, né? Quanto vale? E eu pergunto, quanto vale o médico inicialmente por telefone falar para você, calma, estamos chegando. E isso é importante, né? E não só calma, estamos chegando, porque muitas vezes eles orientam o que fazer e o que não fazer. Meu filho uma vez queimou a mão no forno, ele grudou a mão no forno, isso há muitos anos atrás, o forno não era refratário, e eles orientaram, não passe nada, põe a mão na água corrente que nós já vamos chegar e vamos tranquilizar. Minha esposa era mãe de primeira viagem, ela já ia passar um creme, eu já ia passar um creme. Então, ou seja, eles já orientam também o que não fazer. Porque se o que não fazer vai diminuir muitos riscos aí de sequelas, de coisas que podem depois você ficar com uma marca, com cicatriz. Entendi. Então, Guilherme, a Prime tem todo um suporte técnico de telefonia por trás, para dar o suporte, se necessário, encaminha um pronto-socorro em casa ali, uma ambulância. Isso. Vai um médico, vai um técnico de enfermagem, vai um enfermeiro, vai um socorrista. Todos os medicamentos, todos os equipamentos, se precisar fazer qualquer procedimento, uma criança que se corte, se tiver que usar o desfibrilador ali ou fazer uma massagem pulmonar, tem todos os equipamentos, o eletrocardiograma, o que precisar fazer ali no ato, a equipe faz. Bacana. E fala um pouquinho da e-conto pra gente, Leonardo. Como surgiu esse link, né? Da Prime, que vem também da Maeli, e a e-conto? Então, na verdade, a e-conto surgiu na ideia de não só trazer o benefício de cuidado à saúde, o cuidado com a urgência e emergência médica, mas também a ideia de gerar oportunidade para os clientes criarem uma renda extra ou até mesmo uma renda extraordinária, né? Então, através da e-conto, que é a plataforma que intermedia a venda, né, do plano Prime, o cliente ele tem a possibilidade de receber um cashback pelos seus pagamentos, todos eles, e também receber uma bonificação pela indicação do produto. Eu te pergunto, Arthur, é tão comum a gente consumir serviços e produtos que nos agradam e a gente indicar de forma voluntária, né, e não recebe nada por isso. Exatamente. A e-conto ela possibilita você indicar o produto que certamente você utiliza, gosta. Eu tenho certeza que as pessoas irão se apaixonar por esse produto, porque de fato gera um benefício enorme e pode salvar vidas, né? Então elas irão indicar o produto de forma natural e serão bonificadas por isso. Então a plataforma e-conto ela intermedia a venda desse produto. Através da plataforma e-conto aqui, toda a operação de venda desse produto, né, de forma automática, digital, e ela também de forma automática gera para os clientes que indicarem uma bonificação. Pô, que legal. Então o produto ele é completo, é um pronto-socorro, na palma da mão dele, vai conseguir ligar para o médico, ter o suporte ali, e a partir do que ele vai indicando para os parentes, para vizinhos, ele consegue ainda gerar uma receita. Isso aí, perfeito. E o produto, qual o valor dele? Bom... O valor é muito maior, mas o preço é R$47. Mas vale muito mais. É interessante, Arthur, que as pessoas perguntam, quando a gente expõe tudo que tem no serviço, vai médico, 24 horas à disposição, vai na sua casa, e não é só ir na sua casa, sua criança está lá na escolinha, acontece alguma coisa, as crianças enfiam tudo nos buracos, né? Bolinha no nariz, coisa no ouvido, se machucam, e às vezes se machucam não em casa, na escolinha. E aí, o que faz? A dona da escolinha vai fazer o procedimento, você vai sair do teu trabalho, vai até lá. Então, ou seja, vai o pronto-socorro lá na escolinha. Resolve. Entendi. Em vez da professora ou a diretora ligar para você, vai ligar primeiro para emergência. Quando ligar para você, fala assim, já está resolvido. Fica tranquilo, já estão vindo, já está... Isso é fantástico. Aconteceu dois casos comigo. Acho que se eu tivesse a Prime naquela época, faz uns anos já, eu tenho um filho de 6 anos, que ele machucou o queixo 2 vezes, tem 4 pontos aqui embaixo. Ele caiu, quebrou o queixo.
pega carro emprestado, vai para o hospital. Segunda vez, pipocou no mesmo lugar, pega carro emprestado e vai para o hospital. Então a gente não chega nem a usar o sistema de urgência médica que a gente tem hoje, mas com a Prime a gente poderia utilizar ele para poder facilitar. Isso. E por que é esse valor? É porque muitos pagam, poucos usam. Porque emergências não acontecem todo dia, mas acontece, pode acontecer. Sim. Quando acontecer, você vai estar tranquilo. Sim. Então, é que nem um seguro. A pessoa fala assim, poxa, mas roubaram meu carro, 70 mil reais. E eu paguei 3, 4 mil reais de seguro, mas como é que vamos pagar? Onde que fecha essa conta? É que muitos, né? Eu pago seguro há mais de 30 anos e nunca usei. Então eu estou pagando para quem usou. Então, o serviço de emergência é a mesma coisa. Muitos pagam porque não é consulta, não é uma coisa que eu tenho uma mancha na pele e vou ligar para a Primer, olha, eu tenho uma mancha na pele, apareceu já faz uns 30 dias, isso é uma consulta, isso tem que ir. Nós atendemos emergências e urgências. Uma coisa bacana é que você tocou aí num ponto. Qual é a abrangência dele? Esse produto está surgindo agora aqui na região da Grande Vitória, com exceção de alguns municípios. Qual é a abrangência dele hoje? A abrangência é Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Cariacica, né? A gente já tem um plano de expansão, mas inicialmente... Então, quem quiser adquirir, vai adquirir para usar nesse território e também para poder vender. Isso quem quiser aí. Comercializar, quero virar um vendedor da Prime, comercializar e tudo mais, pode estar aderindo. Inicialmente seja pela CDL Vitória, que também tem um produto parceiro para poder vender, e posteriormente está compartilhando esse produto com os seus vizinhos, seus familiares e tudo mais. Isso aí. Agora, Arthur, vocês estavam falando, eu preciso falar, porque agora eu não me seguro aqui. Eu estou há quase 30 anos. Eu fui diretor da maior empresa da América Latina desse produto. Depois eu montei minha empresa com base para ajudar outras empresas, para prestar consultoria, e eu nunca vi algo parecido. Eu falei pro Léo, falei assim, Léo, como é que ninguém teve essa ideia antes? Dessa questão desse comissionamento, porque esse é o sonho de um vendedor. O sonho de um vendedor é ele ter um vitalício, ele ter algo que ele possa plantar e colher no futuro. Então, eu estava fazendo uma conta, um vendedor médio hoje, ele vende lá 30, 40 vidas, se você se dedicar todos os dias. Sim. Então, um vendedor desse, ele vai ganhar lá 3, 4 mil reais por mês. Na Primer, com esse plano, só você vendendo isso, fora as indicações, não estou nem contando as indicações. Você no 6º mês você já alcança isso. Claro que no começo é um pouco menos, mas no 6º mês você já alcança isso. Em um ano você já passou de R$5.500, só com as tuas vendas. Vendendo 40 por mês, um ano você vendeu 480, você já tem mais de R$5.500 por mês. Só que se eu parar ali naquele um ano, eu continuo recebendo R$5.500, essa é a minha carteira. Que massa. Claro que tem pessoas que morrem, se mudam da cidade, tem algum problema financeiro e vão parar de pagar, aí diminui um pouco, não vai zerar, mas diminui um mercado, pouco. Né? É mercado, né? Todo mercado é assim. Mas olha que interessante, em um ano eu posso fazer uma carteirinha se eu me dedicar. Mas se eu me dedicar meio expediente, se em um ano eu consigo 5.500, se me dedicar meio expediente, em 2 anos. Em 2 anos eu consigo formar uma carteira de 5.500. Isso só ali para a comunidade primeira, dos que eu vendi. Só que os que eu vendi podem indicar outros. Isso aí pode dobrar e triplicar. Exatamente. Eu estou fazendo a conta só do vendedor. A gente fez uma conta de um vendedor que eu contratei há 25 anos atrás em Curitiba. A gente fez a conta. Inclusive já descontando as perdas dele. A carteira que ele fez. Claro que é um vendedor top. Vende mais de 100 vidas por mês. Estou falando de um top. Mas se ele hoje parasse e tivesse trabalhado nesse sistema há 25 anos atrás, ele teria uma comissão hoje, uma renda de mais de R$100.000. Nossa! É algo... E quem quiser pode nos procurar que a gente faz a conta e mostra e prova e fala o nome. E que dá receita pro vendedor e sobra receita pra Prime e ainda. Tipo assim, não é que eles falam, é a pirâmide. Não. A conta fecha. A conta fecha. Que bacana. Então é um produto que está vindo revolucionando o mercado agora capixaba, com possibilidade de remuneração para os vendedores, para as empresas que quiserem aderir. Então acho que tem tudo para dar certo. Sem dúvida. Tudo para dar certo. Sem dúvida. Um produto sensacional. A gente pode ficar aqui citando muitos exemplos, né? Sim. Eu, por exemplo, quanto custa o fato de eu ficar no meu trabalho sabendo que a minha família está assistida por qualquer intercorrência, e aconteceu comigo mais de uma vez, inclusive, em que meu filho passou mal, eu estava num compromisso externo, né? Então a minha família já orientada o que fazer em qualquer situação de saúde, então ligaram para a Prime. A Prime, o médico
deu o aconselhamento, orientou do que fazer, qual o caminho seguir em termos de medicação, de cuidado, num primeiro momento. Então, assim, nos tranquilizou. Não houve a necessidade da minha ida, do meu retorno para casa. No segundo momento, né, não houve melhora. A Prime enviou uma unidade, enviou um recurso na minha casa para cuidar do meu filho. Foi necessário uma hidratação venosa, né? Então ele tomou soro em casa. Então, em casa. Então, assim, é um conforto fora do comum, um conforto, um benefício não só para o meu filho naquele momento, mas também para mim como pai, que certamente em outra ocasião eu teria ficado muito preocupado, teria desmarcado os compromissos, corrido para casa para levá-lo para um pronto-socorro, mas enquanto a Prime leva o pronto-socorro até a minha casa. Então é sensacional. E mais, assim, a grande maioria das pessoas, se não todas, não sabe o que fazer. Quando há uma intercorrência séria, por exemplo, uma dor que a pessoa até possa imaginar que seja um início de parada cardíaca, algo nesse sentido, não sabe o que fazer. Né? Um acidente em casa, então a primeira coisa a fazer, como o exemplo que o Guilherme citou, é se entregar ao desespero, de qualquer forma pegar um recurso próprio, ir para o pronto-socorro. E no caso, infelizmente, que o Guilherme citou lá em Curitiba, né, que se acidentou porque, né, foi para o hospital de qualquer forma. Então, a partir da Prime não há necessidade disso, né? Você tem um médico à sua disposição que vai te orientar o que fazer e vai até você. E aí, se necessário, a Prime vai remover você para o hospital de forma segura, de forma orientada, para o local certo, né, baseado ali nas tuas necessidades, e aí conto que traz esse benefício sensacional de remuneração. Ô Léo, teve um exemplo bacana que você fez num treinamento que eu participei, da sua experiência com a Prime. Tem como você contar pra gente? Tem Aquele sim. caso seu? Tem sim. Na verdade, eu passei mal na sexta-feira. O interessante é que lá em casa eu tenho 3 filhos, né? Sim. Então, minha esposa, por conta da demanda da casa, dos filhos, quando eu passo mal, ela quer logo que eu vá para o pronto-socorro para combater aquele mal e imediatamente resolver, para que eu esteja à disposição para ajudá-la, né? Sim. Então, nesse dia aconteceu isso, que até então não tinha usado o plano Prime. E eu passei mal, ela falou, olha, vamos para o pronto-socorro. Eu falei, calma, eu tenho Primer. Então, eu peguei o telefone, liguei para Primer, o médico me orientou. No primeiro momento, ele não enviou o recurso, porque a orientação do médico via telefone foi o suficiente para mim. Então, ele me indicou as medicações que eu deveria tomar, os cuidados que eu deveria ter. Inclusive, me disse os caminhos que poderiam ser tomados em relação a uma piora, né, me orientou sobre os possíveis sintomas que poderiam vir, além do que eu já tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso foi numa sexta. No domingo eu piorei. Exatamente aquilo que ele havia me dito. Ou seja, me trouxe uma tranquilidade, porque ele já havia me orientado do que poderia acontecer. Já esperava aquilo já, né? E aí na segunda-feira eu retornei a ligação. Então ele já tinha um prontuário da minha primeira ligação, somado à segunda ligação, a entrevista, as perguntas, ele decidiu por fim enviar um recurso na minha casa. Então foi na minha casa um recurso de uma ambulância com enfermeiro, né? Fizeram ali o primeiro atendimento. Mas por conta de uma dúvida em relação aos meus sintomas, eu tinha sintoma de uma síndrome respiratória, mas também de uma dengue. Eles acharam necessário fazer exames complementares e então me levaram para o pronto-socorro, né? Então, um outro detalhe importante, porque quando eu cheguei no pronto-socorro, eu escutei o motorista da ambulância falando, nossa, tá lotado. Falei, meu Deus. Normal, né? Padrão. Olha que interessante, as estatísticas no Brasil, dos serviços de emergência, 90% resolve em casa. Não tem necessidade de encaminhar para o... Mas 10%, daí são casos mais sérios, eles dão o primeiro atendimento e aí levam para o hospital. Mas de cada 10, 9 resolve na casa mesmo. Quantas vezes eu já fui pro plano, paguei participação lá e tomar um dipirona e tudo mais, vai para casa. É porque você tem coparticipação por usar... Porque eles cobram uma consulta, né? O pronto-socorro. Exato. Ou seja, R$50, R$30, R$40 e por aí vai. Vai somando. Meu filho passou mal, foi 4 vezes no hospital esse mês passado. E olha que interessante, quando eu cheguei no hospital, como eu disse, eu estava lotado, né? O motorista falou que estava cheio. Sim.
Mas uma equipe é muito preparada e o serviço é sensacional. E aí eu provei desse serviço nesse momento, porque a enfermeira veio, pegou meu documento, ela foi na recepção fazer o meu cadastro, enquanto isso o socorrista pegou uma cadeira de roda, me colocou na cadeira de roda, me levou direto lá para dentro, né, sem passar por aquele período de espera, de cadastro, de triagem, porque a enfermeira foi lá, o hospital já estava me esperando, então fez o meu cadastro, fez a triagem por mim, pegou a minha pulseira amarela, eu já entrei, e aí a enfermeira foi direto na sala médica, conversou com o médico inicialmente, depois me chamou, já me levou lá para dentro, e a partir daí a Prime já fez o serviço, eu fiquei entregue à médica, então assim, com menos de 10 minutos, eu já estava na sala de medicação, eu cheguei no hospital já pulsionado, né, com a veia já com soro, e já com uma medicação que eu tomei em casa para febre, que estava com 40 graus de febre. Sim. Então, com menos de 10 minutos, eu já estava na sala de medicação, tomando algumas medicações complementares, e já com exame feito, né, porque na sequência do atendimento médico eu fiz o raio-x, fiz exame de sangue. Então, assim, sensacional o produto. Bacana. Fica a experiência, né? A ambulância, ela tem prerrogativa, né? Isso aí, de prioridade. De prioridade. Então, você chegando pela Prime, com a ambulância, socorro, se for necessário você ir para o ponto-socorro, você vai ter preferência na fila de prioridade. O produto ele tem 3 etapas, né? A primeira é o conselho médico, a orientação médica. Então, você vai ter um primeiro atendimento por telefone. Então, o médico vai te dar orientação e, como o Guilherme disse, existem estatísticas, e não são pequenas, de que 70% a 80% dos casos são resolvidos por telefone. Maravilha. Apenas uma orientação médica, você resolve o problema. E se for necessário, é a segunda etapa, né? O médico manda, quem decide é o médico, né? O médico vai avaliar o teu caso por telefone, se necessário ele manda um recurso na sua casa. E aí a Prime vai cuidar de você em casa e vai resolver o seu problema em casa. Ou seja, o pronto-socorro vai até você. Isso. E a terceira etapa, se o médico identificar necessário, dependendo do seu caso clínico, do seu estado geral, ele vai te levar para pronto-socorro, mas a Prime vai te levar para pronto-socorro. Acho que ficou uma dúvida também no ar de todo mundo. Cada atendimento tem um custo? Tem um custo pela ligação? Tem um custo pelo pronto-socorro em casa? Tem nenhum custo. Remoção? Dentro dos R$47 está tudo incluído. Limite de consultas por mês? Não tem limite. Não tem limite. Não tem nenhuma carência. Não tem... Carência, claro. A carência administrativa, né, para entrar o contrato 72 horas. Mas não tem carência. E não tem nenhuma... você pode ter doenças pré-existentes. Então, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que já tem um problema renal, ela pode fazer Então, ela já está acostumada a fazer esse percurso muitas vezes, esse atendimento muitas vezes, ela pode aderir à Prime. Sim. E usufruir do benefício. Isso aí. Toda medicação que é utilizada também não tem custo nenhum. Que bacana. A medicação, uma injeção, uma sutura, algo que foi feito ali, ou seja, não tem nenhum custo. Não há pegadinha. O valor é R$47 mensais, sem coparticipação, sem limite de utilização, sem limite mínimo e máximo de idade. Qualquer idade vai pagar R$47, pode usar quantas vezes for necessário, né? A gente espera que não use, né? Tendo em vista que a gente quer que as pessoas estejam sempre bem. Mas a nossa ideia, Guilherme, da Primer é que se ela precisar, se qualquer problema que ela tiver, a Prime faz questão de cuidar dela. O serviço ele trabalha em cima de estatísticas. É que nem um seguro. O seguro ele te dá o preço do seguro por estatísticas. Então a gente faz isso por estatísticas. Então o que fere o serviço é a má utilização. Então a gente sempre orienta a boa utilização, né? Se você for usar como plano de saúde, querer uma consulta em casa, aí não fecha a conta. Sim. Então, é um plano de emergências e urgências médicas. É um plano complementar, né? Complementar. É importantíssimo, até quem tem plano, ter um plano Prime. Com certeza. E quem não tem também. Exatamente. E quem não tem também. Pelo que eu entendi, então, se eu tenho um Prime e tenho um plano de saúde, a Prime me remove para o meu hospital do plano. Exatamente. E se eu não tenho, ela me remove para um hospital público. Perfeito. Do SUS. Isso que você falou é interessante. Porque muitas vezes a pessoa tem uma emergência em casa e vai para o hospital errado, que não tem especialização. Por exemplo, nem todos os hospitais têm especialização para queimados, ou para fraturas, ou aquele hospital é mais especializado para problema cardíaco. Então às vezes você vou para o hospital, perde tempo, ou às vezes custa a tua vida. Sim, porque daí não tem mais tempo de ir para o hospital. Daí eles vão te atender, mas atender
daquela maneira. Não é um hospital especializado. Entendi. Acho que é isso, né? Mais alguma pergunta? Acho que se quem tiver perguntas pode colocar no comentário, que a gente vai estar buscando resposta com o Léo, com o Guilherme, para estar respondendo. Queria agradecer demais a presença de todos vocês estar aqui. Eu sou de Curitiba, uma cidade aqui, eu estou impressionado com a beleza dessa cidade. Bacana. Né? Meu filho até teve final de semana e falou assim, pai, como é que a gente nunca tinha vindo para cá? Você veio de avião? É lindo vir de avião. O pouso maravilhoso. De Vitória é maravilhoso. Eu quero saber quando que a Prime vai me trazer de novo já. Em breve. O convite tá feito já, né? É isso aí. Se quiser ficar no nosso ambiente de coworking, utilizar a CDL, a casa é sua. Muito obrigado. Tá bom? Ficamos por aqui então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer tanto para a CDL Vitória nos comentários do Instagram ou no YouTube, que a gente vai estar buscando a resposta para levar para vocês.